a voz da esperança. A senda da esperança de glórias celestiais. Mais que esteja escuro, que esteja distante, que você não possa ver, há sempre um caminho seguro no meio do nada pra se percorrer. Por mais que de tão distante você não possa mais acreditar, a resposta certa nos lábios dele você vai encontrar. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Palavra de Deus registrada no Evangelho conforme Marcos, capítulo 8, versículos 1 até 21. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão. E pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e, tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrastou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem? E tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: Vocês ainda não compreendem? Que os fariseus peçam um sinal não surpreende. Eles não reconhecem Jesus como o Messias que Deus prometeu e querem mesmo desmascará-lo, uma vez que não acreditam que Jesus seja quem ele diz ser. Mas essa descrença dos discípulos é difícil de entender. Em Marcos 4, Jesus acalma uma tempestade. Eles ficam surpresos. Isso é normal. Em Marcos 6, Jesus anda sobre a água e eles se apavoram achando que é um fantasma. E nós pensamos: um fantasma? Mesmo? Como se eles não tivessem visto Jesus acalmar uma tempestade antes. Isso foi logo depois de Jesus alimentar 5.000 homens com apenas 5 pães e 2 peixes. Quando chegamos em Marcos 8 e topamos com Jesus dizendo aos discípulos que tem compaixão de despedir aquela multidão sem comer, esperaríamos ver os discípulos trazendo o que estivesse à mão para que Jesus abençoasse e alimentasse todos.
Mas, de novo, nos deparamos com os discípulos descrentes, questionando: como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? E nós pensamos: mesmo? Como se eles nunca tivessem visto o que Jesus podia fazer com uns poucos pães e peixes. E quando Jesus os adverte acerca do fermento dos fariseus e dos herodianos, em vez de se perguntarem do que se trata esse fermento, eles começam a comentar entre si: ele diz isso porque não temos pão. Mesmo 2 multiplicações, e eles ainda não entenderam que falta do pão de cada dia não é o problema a que Jesus se refere? Será que eles nunca aprendem a confiar? Não é à toa que Jesus os questiona: vocês ainda não compreendem? Não parece com certas pessoas que nós conhecemos? Pessoas que já enfrentaram as maiores dificuldades na vida, de dificuldades financeiras, a problemas de saúde e relacionamentos conturbados. Em todas essas situações, Deus nunca os abandonou e sempre mostrou que não os desampararia, que eles passariam por tudo isso com Jesus. Mesmo assim, quando o menor problema se lhes apresenta, desesperam e vacilam na sua confiança em Deus, como se fosse a primeira vez na vida que estivessem enfrentando uma dificuldade. E pensamos conosco: mesmo? Como se nunca tivessem enfrentado momentos difíceis na vida e não soubessem que Jesus é confiável para nos conduzir através dos vales escuros da vida. Não parece um tanto conosco mesmos? Estamos sempre apavorados com os problemas de amanhã, como se em algum momento da nossa vida Deus tivesse deixado de nos dar o mínimo necessário para comermos e nos vestirmos. Estamos sempre tremendo na base, aterrorizados com a possibilidade dos problemas de amanhã, que ainda nem sabemos sequer se nos atingirão. Como se ainda não soubéssemos que, quer seja nos dias bons ou nos dias maus, em Jesus temos um Deus fiel em quem podemos confiar em toda e qualquer situação. Como se não soubéssemos que nosso Deus até mesmo entregou seu único filho à morte por amor de todos nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nós oramos. Querido Deus, que até mesmo entregaste teu filho por amor a todos nós, envia sempre rica medida do teu Santo Espírito, a fim de fortalecer a fé em nossos corações, que nos possibilita entregar nosso caminho a Ti, na certeza de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Amém. Mas que em muitas pedras você venha a tropeçar, sozinho pode ter certeza que Deus não te deixará. O caminho é longo, é estreito, mas a recompensa virá. Esse caminho leva aos céus, casa eterna que Jesus foi preparar. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor